Começo por lhe agradecer muito o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado. Sou formador em contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Este vídeo é mais um vídeo da rúbrica Trate as Finanças por Tu. Hoje vou falar sobre IVA. Concretamente, só vou dar dois exemplos práticos, um de ato isolado e outro sobre um prestador de serviços de coaching. Antes de começar com esta minha exposição, vou falar um pouco sobre os cursos práticos da Certform. Pode aceder ao site da Certform em certform.pt e em e-learning live streaming tem toda a oferta formativa que atualmente a Certform desenvolve na modalidade e-learning e na modalidade live streaming. A temática do IRS e do IVA é uma temática de fiscalidade e ela é abordada no curso prático de fiscalidade IVA, no curso prático de contabilidade e fiscalidade com informática aplicada, também no curso prático de gestão fiscal, que contempla um módulo de IRS e um módulo de IVA, para além de segurança social, de IRC e de impostos diferidos. Também no mini MBA em Finanças Empresariais e Fiscalidade Aplicada desenvolvemos um módulo de IRC e de IVA. E no curso de especialização em Contabilidade e Fiscalidade Avançado temos igualmente matérias fiscais, nomeadamente sobre IRC e sobre a Informação Empresarial Simplificada. A matéria de IVA e de IRS é igualmente desenvolvida no curso prático de Processamento de Salários, IRS, bem como no curso técnico de Contabilidade e Administração Empresarial com Informática Aplicada. A abordagem que vai encontrar na Certform relativamente aos nossos cursos é uma abordagem muito prática, muito orientada para as necessidades do mercado de trabalho, de modo a que, quando concluir a sua formação, possa efetivamente enfrentar os desafios profissionais com a preparação adequada. Para além disso, os cursos da Certform são cursos certificados. No final da formação, vai ter acesso a um certificado de formação que é emitido através da plataforma SIGO. A plataforma que as entidades de formação certificada, como a Certform, utilizam para emissão dos seus certificados de formação. Os contabilistas certificados podem encontrar na Certform uma entidade reconhecida pela Ordem dos Contabilistas Certificados e os cursos na área de contabilidade e fiscalidade permitem a obtenção de créditos de formação. A Certform, sendo uma entidade certificada e tendo uma classificação de atividade económica na área da educação-formação, o investimento que é feito nos cursos é dedutível à coleta em sede IRS nas chamadas despesas de educação-formação. Nós emitimos a fatura e o Portal das Finanças, a Autoridade Tributária vai colocar no seu sítio as suas despesas de formação e educação. Ser estudante para a vida é imperioso nos tempos atuais. Estamos todos os dias a aprender, estamos permanentemente em evolução e as matérias vão alterando, a legislação vai alterando e os cursos da Certform estão permanentemente atualizados em conformidade com a legislação em vigor. Vamos então fazer uma abordagem
a 2 casos práticos que eu hoje trago. São casos que fazem parte do manual do curso prático de IVA, Imposto sobre o Valor Acrescentado, e vou recorrer a 2 casos, nomeadamente eu já selecionei aqui 2 para fazer esta minha exposição. Vamos então começar por uma situação de um ato isolado. Bom, uma situação muito concreta. Uma empresa agrícola solicitou um serviço a um sujeito passivo particular. O trabalho consiste na limpeza das propriedades agrícolas e florestais de terrenos que são propriedade desta empresa agrícola. O sujeito passivo, que é uma pessoa singular, iria receber 500 euros pelo serviço efetuado e, para o efeito, foi-lhe solicitado uma fatura-recibo de ato isolado. Bom, acontece que a empresa necessitou da continuidade dos serviços e o sujeito passivo já emitiu 3 atos isolados no valor de 500 euros cada. E tem efetuado o pagamento do respectivo IVA através da submissão do modelo P2. Deste modo, já ultrapassou o limite de emissão de atos isolados. Como é explicar esta questão à empresa que mostra intenção de dar continuidade a este processo, uma vez que a lei não é muito explícita sobre este assunto? Bom, ato isolado. O que é que significa ato isolado? Em primeiro lugar, um ato isolado é um rendimento da categoria B. Estamos a falar da categoria B, os rendimentos profissionais empresariais. Quem tem rendimento de um ato isolado vai ter que declarar no IRS, no modelo 3, concretamente no anexo B, como já irei explicar, o montante desse rendimento que obteve. A questão do ato isolado é uma questão que está consagrada no número 3 do artigo 3º do Código do IRS, segundo o qual temos neste artigo, o artigo 3º, número 3 do Código do IRS, este é o Código do IVA, vou recorrer ao Código do IRS. O artigo 3º, rendimentos da categoria B, no seu número 3, refere que, para efeitos do disposto nas alíneas H e I do número anterior, consideram-se rendimentos provenientes de atos isolados os que não resultem de uma prática previsível ou reiterada. Bom, desde já, isto vai implicar que esta questão que é aqui colocada, que foi uma questão muito concreta, que foi colocada, estes casos práticos são baseados em questões mesmo reais, uma questão muito concreta, uma pessoa que está a prestar serviços a uma empresa, essa pessoa não está inscrita na categoria B, não deu início de atividade, e a empresa exige-lhe um recibo ou uma fatura-recibo de ato isolado. A questão é que, tudo bem, um ato isolado por ano, mas já 3, isso já está a ultrapassar os limites da razoabilidade daquilo que é mesmo um ato isolado. A utilização de um ato isolado tem subjacente o facto de não existir a intenção de haver repetição do ato. Isto é, quando determinada pessoa vende um bem ou presta um serviço ocasional sem intenção de lhe dar continuidade. Aqui, neste caso concreto, quando foi feita a primeira prestação do serviço, efetivamente,
poderia ser emitido um recibo de ato isolado. A questão é que esta empresa já requereu um segundo serviço, um terceiro serviço, e aqui já existe efetivamente uma prática reiterada e contínua deste âmbito de prestação de serviços por parte desta pessoa singular. Pelo que, continuando a nossa resposta, em sede de IVA, o entendimento do ato isolado ainda é mais restrito. Um ato isolado será uma operação praticada uma vez, não podendo existir repetição. Daqui resulta que uma presumível prestação de serviço efetuada pelo sujeito passivo só se enquadra nos rendimentos de atos isolados, ao abrigo da alínea I do número 2 do artigo 3º do Código do IRS, se não houver intenção de repetição do ato. Se assim for, o sujeito passivo não necessita de iniciar atividade. Apenas terá de liquidar o IVA em conformidade com o artigo 18 do Código do IVA. Ou seja, se nós efetivamente, como pessoas singulares, prestarmos um serviço, por exemplo, a uma empresa, e esse serviço for naquele ano único, e não voltarmos a prestar com um caráter continuado, reiterado, previsível, mais prestações de serviços, podemos efetivamente emitir um recibo de ato isolado. Como é que se emite um recibo de ato isolado? Um recibo de ato isolado, temos que ir ao portal das finanças, temos que fazer o caminho de todos os serviços, ir a faturas e recibos verdes, emitir faturas e depois, quando estamos a emitir o recibo, como quem está a emitir um recibo de ato isolado não está inscrito, não deu início de atividade, pelo que, quando vai emitir o recibo de ato isolado, vai clicar no tipo e, em vez de ser uma fatura recibo verde, o chamado recibo verde da categoria B, de quem está mesmo inscrito na categoria B, tem acesso à fatura recibo de ato isolado e é este que vai ter que emitir. E depois vai colocar o adquirente de bens ou serviços, vai identificá-lo com o respectivo número de contribuinte, o nome, a morada, e a partir daí terá que colocar o respectivo valor. E algo muito importante é que o ato isolado requer que se cobre IVA ao nosso cliente. A menos que o ato isolado seja de uma atividade das que estão consagradas no artigo 9º do Código do IVA, das isenções internas. Mas, em termos gerais, se não for qualquer atividade do artigo 9º do Código do IVA, como atividades de médicos, enfermeiros, psicólogos, enfim, relacionados com a saúde, nós, entre outras, porque o artigo 9º é muito extenso, mas, em princípio, não sendo, nós vamos colocar que o regime do IVA estará sujeito, por exemplo, à taxa de 23%. E o ato isolado, efetivamente, como regra, está sujeito a IVA. Independentemente do valor, está sujeito a IVA. E o IVA que se cobra no ato isolado, ele tem que ser entregue ao Estado, pelo próprio sujeito passivo que emitiu este recibo de ato isolado, até ao fim do mês a seguir, ao qual é realizado a respectiva prestação do serviço. Pelo que seria na base deste recibo de ato isolado que este sujeito que nós estamos aqui a analisar deveria emitir o primeiro recibo. Determina o número 2 do artigo 27 do Código do IVA que as pessoas que pratiquem uma só operação tributável devem entregar nos locais de cobrança legalmente autorizados o correspondente imposto até ao final do mês seguinte, ao da conclusão da operação, conforme eu tinha dito.
Estabelece ainda o número 3 do artigo 31 do Código do IVA que o ato isolado não pode exceder o limite previsto nas alíneas E e F do número 1 do artigo 29º do Código do IVA, que são 25 mil euros. O ato isolado não pode exceder 25 mil euros, porque se exceder, este valor obriga à prévia entrega da declaração de início de atividade e, assim sendo, já não pode ser considerado ato isolado e haverá lugar à emissão da fatura ou fatura-recibo, porque o sujeito teve que fazer o tal início de atividade e passa a emitir os recibos verdes normais. Deste modo, uma operação de ato isolado que se configure como de natureza comercial ou profissional está sempre sujeita à tributação de IRS. E, neste caso, através da entrega da declaração modelo 13 e o anexo B. Ou seja, para além do IVA, que eu referi ao bocado, mas o IVA tem que ser entregue até ao fim do mês a seguir, quem tem um ato isolado vai ter que apresentar à autoridade tributária, nos prazos do IRS. O IRS começa no dia 1 de abril, termina no dia 30 de junho, o prazo para se entregar a declaração modelo 3, e quem tem ato isolado vai entregar o anexo B. Exatamente o mesmo anexo que se entrega quando também se é inscrito na categoria B. Quando se deu um início de atividade na categoria B. Mas apesar do ato isolado não ter esse início de atividade, tem que se apresentar o anexo B e tem que se colocar que se trata de um ato isolado. E depois declarar o respectivo rendimento aqui no quadro 4 desta mesma declaração, anexo B. Portanto, o ato isolado obriga à declaração de IRS modelo 3, anexo B, e será tributado em sede de IRS naturalmente. Bom, agora, atendendo à questão que nós aqui temos de uma empresa que solicitou um serviço a um sujeito passivo particular e que no início era um serviço e que lhe pagou 500 euros, mas agora já está novamente a pedir um novo serviço, e um novo serviço já vai em 3 atos isolados. Isto não parece admissível continuarmos a considerar como ato isolado. Ato isolado seria um durante o ano e que não há a tal prática previsível, reiterada, continuada. Ou seja, neste âmbito, aquilo que nós aconselhamos é que se verificar que o sujeito passivo está a prestar os seus serviços com caráter de continuidade, desenvolvendo uma atividade económica, nesta situação, o mesmo deveria coletar-se entregando uma declaração de início de atividade no Portal das Finanças. É assim que tem que ser. Ou seja, quando estamos a prestar com este caráter de continuidade um serviço, temos mesmo que nos inscrever na categoria B. Ou seja, neste caso, dará início de atividade na categoria B em sede IRS, cumprindo assim o disposto na linha A do número 1 do artigo 3º do Código do IRS, alineado no número 1 do artigo 2º do Código do IVA e do número 1 do artigo 31º do Código do IVA e, no caso exposto, deveria ainda ter emitido a correspondente fatura-recibo, em conformidade com o artigo 115 do Código do IRS, a que será, a partir daqui, a partir do momento em que está inscrito mesmo na categoria B, porque tem a prática contínua, reiterada, previsível de atividade económica ou comercial, vai efetivamente emitir os recibos verdes e já não vai emitir o tal recibo de ato isolado, que, como já vimos, o ato isolado tem que ir ao encontro deste enquadramento do número 3 do artigo 3º do Código do IRS, rendimentos que não resultem de uma prática previsível ou reiterada e, portanto, já não é o caso, não é? Penso que ficou bem explícito
que já estamos num segundo e num terceiro e, portanto, isto já não é propriamente uma prática não previsível. Existe efetivamente já uma intenção de dar continuidade. Bom, em relação ao ato isolado, como eu tinha explicado, para além de ser obrigatório cobrar IVA ao cliente, portanto, é obrigatório cobrar IVA ao cliente, em termos de retenção na fonte, e sendo o nosso cliente uma entidade com contabilidade organizada, a retenção na fonte é obrigatória, mas quando o valor do ato isolado ultrapassa o limite estabelecido no artigo 53 do Código do IVA, que atualmente é de 12.500 euros. Caso contrário, fica dispensado de retenção na fonte. Pode sempre fazer. A retenção na fonte tem que ser encarada como uma antecipação do imposto. Quem faz retenção na fonte já está a antecipar o imposto. E, portanto, quando preenche o anexo B, já vai declarar que, efetivamente, fez retenções na fonte. E ser-lhe-á tida em conta, obviamente, no cálculo do imposto pela autoridade tributária, que vai diminuir, subtrair o montante já retido e antecipado pelo contribuinte, sendo que até poderá resultar em termos de cálculo do imposto, num IRS a receber, se o montante da retenção na fonte for superior, no fim, àquilo que será o imposto liquidado. Portanto, é sempre obrigatório cobrar IVA à taxa de 23%, se for assim taxado aquele serviço, e a entregar o IVA até ao final do mês a seguir. Estamos a falar de atos isolados. E, portanto, o ato isolado, o IVA tem que ser entregue pelo próprio sujeito passivo até ao fim do mês seguinte. A retenção na fonte, ela é obrigatória se o montante do ato isolado ultrapassar o limite estabelecido no artigo 53 do Código do IVA, atualmente 12.500 euros. Vamos então agora ao segundo caso. Temos aqui um profissional de coaching, que é uma prestação de serviços. Ele coloca-nos a seguinte questão. Assinei um contrato de prestação de serviços com uma empresa suíça, cujos serviços são de coaching, parte dele feito via web, de Portugal, e outras vezes em países europeus onde serão ministrados cursos e terei de estar presente. A questão é se, relativamente à fatura que se irá emitir, e esta pessoa tem uma sociedade unipessoal, e, portanto, a fatura é emitida através da empresa unipessoal. A unipessoal significa que é uma sociedade unipessoal por cotas. Ela é o único sócio dessa empresa. Este tipo de serviço está sujeito a IVA? Bom, sim, está sujeito a IVA. Se for uma empresa, sem dúvida, está sujeito a IVA. Se fosse eventualmente um trabalhador independente, ou seja, se esta pessoa que presta os serviços de coaching, em vez de ter criado uma sociedade unipessoal por cotas, tivesse inicialmente feito uma inscrição na categoria B como trabalhador independente, seria um sujeito passivo em sede IRS, e estaria sujeito a IVA se no ano anterior ultrapassasse os 12.500 euros, o limite do artigo 53 do Código do IVA. Ou então se, no ato de início da atividade, a sua estimativa, a sua previsão de volume de negócios, neste caso de prestação de serviços de coaching, a sua estimativa fosse superior a 12.500 euros, seria enquadrado no regime normal trimestral do IVA. Se a estimativa fosse inferior a 12.500,
gozaria, para já, da isenção do artigo 53 do Código do IVA. Tratando-se de uma sociedade unipessoal por cotas, já estamos a falar em empresa. E, portanto, já estamos a falar de um sujeito passivo de IRC. Não é um trabalhador independente. E, portanto, se é uma sociedade comercial, obviamente que é sujeito passivo de IVA. E também de IRC, no caso. Agora, a questão é a seguinte. Quando presta serviços de coaching a clientes em Portugal, quer sejam sujeitos passivos em Portugal, quer sejam não sujeitos passivos, tem que cobrar IVA. Obviamente, tem que acrescentar na fatura mais 23% de IVA. Mas a questão refere-se, concretamente, à tributação em IVA de uma prestação de serviços de coaching efetuado por um sujeito passivo de IVA português a uma empresa suíça. E aqui, quando nós estamos perante estas questões de IVA, em que nós temos o lado do prestador e o lado do adquirente, porque nas prestações de serviços nós temos as duas partes, o adquirente e o prestador, nós temos que verificar as regras de localização ao abrigo do artigo 6º do Código do IVA. E que eu passo muito rapidamente a enunciar essas regras de localização, que são muito importantes. O que é que significa, em primeiro lugar, localizar uma operação? Isso é fundamental em termos do IVA. O que é localizar uma operação? Localizar uma operação para efeitos fiscais significa determinar o território onde ela é tributada. Ou seja, determinar o ordenamento jurídico fiscal que lhe é aplicável. Através das regras de localização das operações, o legislador estabelece determinados critérios de conexão que nos permitem identificar o Estado com poderes para exigir o imposto devido pelas operações efetuadas entre pessoas ou entidades estabelecidas ou residentes em diferentes Estados, ou seja, estabelece as regras de distribuição de competências do poder de tributar. Para a adequada localização das operações é necessário proceder, em primeiro lugar, à sua correta qualificação, da qual dependerá essa localização, que se revela, por vezes, especialmente problemática. Nós aqui estamos perante uma prestação de serviços. Coaching é prestação de serviços, porque no IVA nós podemos ter transmissões de bens ou prestações de serviços. E claramente estamos aqui perante uma prestação de serviços. Logo, no que concerne às prestações de serviços, as regras de localização, elas poderão ser determinadas por duas regras de âmbito geral. E tudo tem a ver com as chamadas regras de localização das prestações de serviços, que estão no artigo 6º do Código do IVA, dos números 6 a 15 do artigo 6º do Código do IVA, e que, de acordo com a redação atual, há duas regras gerais de localização das prestações de serviços e que se diferenciam em função da natureza do adquirente. Ou seja, existe a primeira regra geral, que ela aplica-se às operações business to business, B2B. Business to business significa que tanto o prestador do serviço como o adquirente do serviço, os dois são sujeitos passivos. E aqui, esta primeira regra é conforme à linha A do número 6 do artigo 6º do Código do IVA. Então, qual é a regra geral, a primeira regra geral de localização de uma operação quando estamos perante dois sujeitos passivos? Ou seja, o prestador e o adquirente, os dois são sujeitos passivos. Então, quando o adquirente dos serviços seja um sujeito passivo de IVA,
E claro, o prestador também. As operações são tributáveis no lugar onde o adquirente tenha a sua sede, estabelecimento estável, ou na sua falta, domicílio fiscal para o qual os serviços são prestados. Esta é a regra. Quando estamos perante prestações de serviços em que o prestador do serviço é naturalmente sujeito passivo e o adquirente é sujeito passivo, então a localização da operação é no lugar onde o adquirente tenha a sua sede. Assim, se um sujeito passivo português prestar um serviço a um adquirente italiano que seja sujeito passivo, a operação não é, em princípio, localizada em Portugal, mas em Itália. E na situação inversa, ou seja, se o prestador de serviços for italiano e o adquirente português, será o adquirente português que terá de proceder à liquidação do IVA devido pela operação realizada à taxa vigente no território português, reconhecendo-se-lhe, no entanto, direito à dedução do imposto liquidado. E qual é a segunda regra geral, esta consagrada na alínea B do número 6 do artigo 6º do Código do IVA? Esta regra aplica-se quando o prestador é sujeito passivo. O prestador no IVA é sujeito passivo. O adquirente é que pode ser sujeito passivo ou não sujeito passivo. E esta segunda regra é quando o adquirente dos serviços for uma pessoa que não seja sujeito passivo. É uma operação business to consumer. E as operações, este tipo de operações, elas são localizadas na sede, estabelecimento estável ou domicílio do prestador dos serviços. Ou seja, se um sujeito passivo português prestar um serviço a um adquirente francês que não seja sujeito passivo, deverá, em princípio, liquidar IVA português, uma vez que a operação se localiza em Portugal. E aqui diz-se em princípio porque o artigo 6 tem muitas exceções. No artigo 6 são mais as exceções do que as regras. E, portanto, este artigo 6 é um artigo que tem que ser minuciosamente estudado e muito trabalhado, com muitos casos práticos, para que se consiga efetivamente entender todas as, ou uma grande parte das possibilidades que este artigo nos oferece. Eu estou apenas a enunciar as duas regras gerais. A business to business, em que a operação é localizada onde o adquirente tem a sua sede, e a business to consumer, onde a operação é localizada onde o prestador tem a sua sede, ou o seu estabelecimento estável, ou o domicílio do prestador dos serviços. Bom, então, neste caso, que já conhecemos as duas regras gerais, vamos terminar com uma solução aqui para o nosso caso. Então, as prestações de serviços, conforme definidas no artigo 4º do Código do IVA, são operações tributadas em sede de IVA. Muito bem. Desde que localizadas em território português. Se é localizada em território português, tem que ser tributada em IVA português, à taxa de 23%, por exemplo, porque se é em Portugal tem que ser às taxas portuguesas. Taxa reduzida, taxa intermédia ou taxa normal. Já sabemos que no continente a taxa reduzida é 6%, a taxa intermédia é 13% e a taxa normal é 23%. E quando se localiza uma operação em Portugal, ela é tributada em Portugal às nossas taxas. Se é necessário aferir qual o local onde se considera efetuada a operação, de acordo com as regras do IVA. Bom, já vimos então as duas regras de localização. Significa isto que na prestação de serviços efetuada, e agora já estamos aqui a dar uma solução para esta coach que tem uma empresa, uma sociedade comercial, trata-se de uma sociedade unipessoal por cotas, presta serviços de coaching a empresas fora de Portugal e, portanto, estamos perante uma situação business to business em que quer o prestador do serviço, quer o adquirente,
são sujeitos passivos e, consequentemente, não havendo aqui qualquer tipo de exceção aos serviços de coaching, regem-se pela regra geral do artigo 6º, número 6, a linha A, significa isto que a prestação de serviço efetuada não há liquidação de IVA por aplicação a contrário da disposição que consta da linha A do número 6 do artigo 6 do Código do IVA, menção essa que tem que constar da fatura que esta empresa vai emitir, sendo a operação localizada no país da sede do adquirente. Era esta a regra geral. Uma operação business to business é uma operação no âmbito das prestações de serviços que é localizada onde o adquirente tem a sua sede. E, portanto, a empresa de coaching em Portugal, que emite faturas para uma empresa, por exemplo, da União Europeia, por exemplo, de um país da União Europeia, vai simplesmente mencionar que a operação não vai ser tributada em Portugal. A operação é tributada, efetivamente, no país onde o adquirente tem a sua sede. Então temos que emitir uma fatura sem IVA. E uma fatura sem IVA com a respectiva menção que consta da fatura, alineado número 6 do artigo 6º do Código do IVA, nestas regras de localização. E quando esta empresa, que é aqui o prestador, estiver a preencher a declaração periódica de IVA, uma vez que está a prestar serviços a uma empresa da Suíça, vai ter que declarar o valor do serviço no campo 8. É o campo correto. Se fosse uma empresa sujeito passivo da União Europeia, nomeadamente, vamos imaginar, França, Espanha, Itália, por aí fora, teria que preencher o campo 7. O campo 7 é quando se fazem ou transmissões intracomunitárias, ou seja, venda de mercadorias a clientes da União Europeia, ou também prestações de serviços a sujeitos passivos da União Europeia. Coloca-se no campo 7, depois tem que ser preenchida uma declaração recapitulativa. O campo 7 assim o exige. Se não for da União Europeia, será no campo 8. Em todo o caso, tratam-se de operações em que se coloca apenas a base e não há correspondência a IVA liquidado. Não há campo correspondente a IVA liquidado, porque são operações isentas, uma vez que obedecem às tais regras de localização. Elas vão ser tributadas no país onde o adquirente tem a sua sede e, consequentemente, é a aplicação do artigo 6º, a linha A, do artigo 6º, número 6, a linha A do Código do IVA, a primeira, a regra geral para business to business. Já se for ao contrário, se for a empresa portuguesa que adquire um serviço a um sujeito passivo da União Europeia, uma empresa portuguesa adquire um serviço a uma empresa francesa. 2 sujeitos passivos. Mas agora o adquirente é a empresa portuguesa e o prestador é a empresa francesa. São os 2 sujeitos passivos. A empresa francesa já verificamos no viés que tem o tal número, o VAT, o número de identificação correto. É um sujeito passivo de IVA. A empresa portuguesa sabe que a operação é localizada em Portugal, onde o adquirente tem a sua sede, o seu domicílio, por aí fora, como já acabamos de ver. Nesses casos, a empresa portuguesa vai declarar o serviço, o valor adquirido no campo 16 e a empresa portuguesa aplica
chamado reverse charge, inversão de sujeito passivo. E o IVA é pago em Portugal, porque a operação é localizada em Portugal. Então, se o serviço foi de 1.000 euros, o IVA é pago em Portugal através do campo 17, 230 euros. E como se está a adquirir um serviço, poder-se-á aplicar o exercício do direito à dedução do imposto, que será feito no campo 24, 230 euros. Mas para isso, para se utilizar o campo 16, o campo 17, é obrigatório que o serviço tenha sido prestado por um sujeito passivo de outro Estado-membro. Por isso é que eu disse que a empresa portuguesa tinha adquirido um serviço a um sujeito passivo de França. Estado-membro, então 16, o valor do serviço, 17, o IVA autoliquidado, inversão do sujeito passivo, o reverse charge, o adquirente a ter que pagar o IVA em Portugal e depois, eventualmente, o exercício do direito à dedução. Mas isso seria na perspectiva de ser a empresa portuguesa a adquirir o serviço. No exemplo que eu dei, a empresa portuguesa é prestador de serviços de coaching e quando presta serviços de coaching, ela é o prestador e a operação é localizada na sede do adquirente do serviço. E, portanto, por isso utiliza-se o campo 8, o campo 9, o campo 8 quando é fora da União Europeia, o campo 9 quando o adquirente é... Desculpem, o campo 8 e o campo 7. Como eu já tinha dito, o campo 7 quando o adquirente do serviço é da União Europeia. O campo 8 é quando o adquirente não é da União Europeia, que é o caso desta questão do adquirente ser da Suíça. Por isso eu teria que utilizar o campo 8 para declarar o serviço de coaching que foi prestado e que é faturado sem IVA. E a fatura é assim enviada para a Suíça, com alusão à legislação que suporta a respectiva prestação do serviço e a regra de localização. Vimos então assim 2 casos práticos sobre IVA, a matéria essa que é amplamente desenvolvida nos cursos práticos que no início referi. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até breve.